E a torcida atleticana esperando e estranhando esse silêncio sobre o caso Jorge Sampaoli. Vamos chamar na turma do bate-bola o Cláudio Rezende com as informações do Atlético, mas antes um abraço especial para o doutor Rodrigo de Macedo Gomes Dias, cirurgião pediatra do Hospital Felício Roxo, atleticano. Um abraço para o doutor Rodrigo, ele está esperando suas informações. Cláudio Rezende. Boa noite, Emanuel, a quem nos acompanha aí, o doutor Rodrigo e toda a massa atleticana na turma do bate-bola, e esse assunto continua, está tomando todo o tempo as manchetes de jornais, de todas as TVs também, período todo, só se fala no futuro do Sampaoli e também treinador do Atlético, né? Se ele sair mesmo, quem vai assumir o seu lugar? Esse assunto é o seguinte: hoje pela manhã destacamos no Rádio Esportes que vários veículos de imprensa internacionais, principalmente da Europa, já estão cravando que o Sampaoli tem acordo com o Olympique de Marseille da França. O Diário AS da Espanha, a Rádio Monte Carlo, lá de Mônaco, eles trouxeram a notícia do acerto, inclusive com um contrato até o fim de 2023, com um contrato já com tempo definido. A multa rescisória, porque tem multa rescisória, a gente vem falando desde o início dessa semana, né? Quando já noticiamos essa possibilidade bem real da saída do Sampaoli, tem multa do lado dele, deixando o Atlético, e caso o Atlético queira o demitir também, tem uma multa. Por isso não é tão simples assim romper esse contrato, esse casamento Atlético-Sampaoli. Tanto que o treinador, por mais que já está sendo noticiado aí pela imprensa internacional, que ele já está ok, vai assinar contrato com o Olympique de Marseille, ele não comunicou absolutamente nada oficialmente à diretoria do Atlético. A diretoria do Atlético está indo muito pelas informações aí, né? Que ele pode deixar o Atlético, mas não tem o que fazer nesse momento. A diretoria do Atlético não tem a informação do Sampaoli, nem do staff dele, da sua comissão técnica, que eles vão mesmo deixar o Atlético, eles vão pagar a multa. Por enquanto, o Sampaoli está treinando normalmente a equipe, tem essa semana cheia de treinamentos, desde segunda-feira, ontem, hoje, e vai seguir assim. O Sampaoli tem a missão dele de levar o Atlético à fase de grupos da Libertadores. Título já não dá mais matematicamente, mas todas as informações também falam que o Sampaoli vai deixar o Atlético, mesmo essas aí que já cravam ele no Olympique, depois do Campeonato Brasileiro. Então ele estaria ainda para 2 jogos contra o Sport Recife, domingo, 4 da tarde na Ilha do Retiro, e na outra quinta-feira, fechando o Campeonato Brasileiro, dia 25, contra o Palmeiras no Mineirão. O que a gente pode falar é o seguinte: tem multa rescisória, o Sampaoli precisa e tem no contrato dele estipulado também uma premiação. Caso o Atlético, lógico, conquistasse o título, era uma premiação. Chegar a Libertadores, fase de grupos é outra. Então ele quer cumprir essa meta, até para definir a questão da multa rescisória, né? Porque se ele tiver um valor a receber, garantindo o Atlético na Libertadores, se esse valor for próximo da multa rescisória, pode haver um acordo aí para a saída dele. Por enquanto, nada definido sobre o Sampaoli, pelo menos ele não comunicou nada à diretoria do Atlético. E aí, o que acontece? O torcedor quer o mais rápido possível saber o que vai acontecer com o Atlético. O Sampaoli vai sair mesmo? Se sair, quem vai vir? A gente já falou que o nome do Renato Gaúcho é um nome que agrada a diretoria do Atlético, mas oficialmente não vão tomar nenhuma definição, não vão fazer proposta oficial, até porque o Galo tem contrato com o Sampaoli até o fim do ano. E por parte do Atlético não tem essa ideia de rompimento agora, de contrato com o Sampaoli. Então, tá tudo normal por enquanto oficialmente. Sampaoli treinando o time para os 2 últimos jogos. E o Atlético não tem como avançar também. Como o Sampaoli não comunicou nada, não tem como fazer proposta oficial para outros treinadores, né, que interessam ao Atlético. É uma situação, Léo Figueiredo, vou rolar a bola para você e para Emanuel.
é uma situação que fica o torcedor muito na expectativa, na ansiedade. É algo que me parece, todo mundo está vendo que pode e deve acontecer, a saída do Sampaoli. Restam 2 jogos e logo depois desses jogos já tem aí o início da temporada 2021, Léo Figueiredo. Pois é, Cláudio, fazendo uma conta básica aqui, Rezendão, se o Atlético ganhar do Sport no domingo, ele já está classificado para o G4, né? Ele está garantido para Libertadores. Eu acho que o único motivo do Atlético não se pronunciar, pelo menos o que eu imagino plausível, é para não criar aquela situação. Avisou que o Sampaoli não ia ficar, o resultado não veio, alguma coisa deu errada, ou veio um certo desinteresse. A gente sabe dos comentários que surgiram após a perda do Mundial pro Raja Casablanca, da situação do Cuca. Então é o único motivo que eu vejo pro Atlético não se pronunciar, pro Sampaoli não se pronunciar, porque no Brasil a gente ainda vive muito eu não vou dizer falta de profissionalismo, porque seria deselegante da minha parte, mas não vivemos o profissionalismo ideal como existe na Europa, onde um treinador, ele avisa que ele vai sair 1-2 meses antes porque tem uma proposta, o clube já está pensando no treinador da outra temporada e eles cumprem o seu contrato com profissionalismo, buscando o melhor. Mas isso no futebol brasileiro não é só com o treinador, principalmente com o jogador também. O contrato tá acabando, se não negociar mais um ano, o cara já não joga tanto, não tem tanto interesse, por aí vai. O Atlético, eu espero que lá dentro as coisas estejam sendo resolvidas. Não é possível que depois de todas as informações que cercam, o jornal AS, que é um jornal sério da Espanha, cravar que o Sampaoli vai ser técnico do Olympique de Marseille. Aí hoje tem história do Al Hilal e ele é treinador do Atlético, com contrato com o Atlético, e o Atlético não se pronuncia, é porque provavelmente o Sampaoli está de saída, mas oficialmente o Atlético, por cautela, não disse. O mesmo motivo que não anunciou oficialmente o Nacho até agora, não é, Rezende? Não anunciou, mas o Nacho Fernandes já se despediu, inclusive do River Plate. Eu vou falar sobre o assunto. Léo Figueiredo, na verdade, né, o Atlético vencendo domingo e o Fluminense não vencendo, né, porque são 2 pontos de diferença. Se os dois vencerem, o Fluminense tem um pouquinho ainda de chances na última rodada, né, de ultrapassar o Atlético. Mas se o Atlético vencer e o Fluminense, que joga fora contra o Santos, é jogo duríssimo na Vila Belmiro, no domingo também, o Atlético vencendo o jogo, se não for matemático, vai estar muito próximo disso já no domingo contra o Sport. E aí, se isso acontecer, pode ser que tudo que a gente está falando aqui mude, né? Com o Atlético garantido na fase de grupos da Libertadores. Mas fica essa situação, né, Manuel? Você falava na segunda-feira que era importante a definição logo do Sampaoli, até para o Atlético planejar e continuar o planejamento que começou com o Sampaoli para 2021, que não vai ter tempo de férias, não. Já vai começar o Mineiro e as outras competições logo em sequência, Manuel. Cláudio Rezende, na minha opinião, a postura da diretoria do Atlético está totalmente correta. O Sampaoli tem um contrato com o clube até o dia 31 de dezembro de 2021. Faltam ainda pouco mais de 10 meses. O Atlético não pode sair perguntando ao São Paulo se ele vai ficar ou se ele vai sair. A iniciativa tem que ser do treinador. Ele tem que chegar numa atitude de hombridade para a diretoria atleticana e dizer: olha, eu tenho uma proposta, só vou dirigir o time até o dia tal, para o Atlético também tomar as suas providências. Por enquanto, informações do Atlético, o Sampaoli está num silêncio absoluto, não falou nada, está tocando a sua vida e o Atlético vai aguardar os acontecimentos. Sobre multa que o Sampaoli teria que pagar, ou se o Atlético tiver que pagar ao Sampaoli, isso hoje, em números do futebol que o Atlético apresentar na sua diretoria profissional, isso representa pouco. O Sampaoli deve ter créditos para receber no Atlético e tem também, se o time chegar à fase de grupos da Copa Libertadores, teria uma premiação próxima aí a 3 milhões de reais. Tudo isso vai caminhar. Só tem uma coisa, isso aí
uma informação diretamente para a torcida atleticana, que está ansiosa para saber quem viria para o lugar do Sampaoli. Enquanto o Sampaoli não se definir, o Atlético não pode sair procurando treinadores, assumir compromissos, fazer propostas. Tem que esperar a definição do Sampaoli. Então, Sampaoli, sai de cima do muro e deixa o Atlético tocar a sua vida. E é o que o torcedor, todo mundo tá esperando aí, vamos ver, né? Mas por enquanto trabalha normalmente o Sampaoli. Hoje no treinamento, inclusive, teve novidade, o Keno foi a campo, fez um trabalho com bola, um teste, né? Com a proteção no cotovelo esquerdo, que ele teve uma luxação, e o Keno, se tiver tudo ok aí, vai fazer testes amanhã, sexta-feira e até no sábado, pode voltar no domingo, e aí seria um reforço importantíssimo. O Galo muito dependente do Keno no ataque. Depois que ele saiu aí, o Galo fez só um gol em 3 jogos, e vamos ver aí se o Keno já volta domingo contra o Sport, ou no máximo diante do Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Léo Figueiredo falou do Nacho Fernandes, já tá tudo certo, né? O Atlético, lógico, está esperando aí detalhes finais para anunciar oficialmente, mas ele tem chegada prevista a Belo Horizonte no domingo. Neste domingo agora, hoje ele se despediu dos colegas no centro de treinamentos do River Plate. Eu acompanhava na imprensa argentina, ele deu uma entrevista logo depois que ele saiu ali na porta do CT do River e disse que foram 5 anos com momentos marcantes e que agora ele dá um passo importante na carreira vindo aqui para o Atlético, que outras ofertas que chegaram ao River Plate no passado foram todas recusadas pela importância dele, mas agora ele via que era a hora e agradeceu ao técnico Marcelo Galhardo, que entendeu isso também e acabou falando junto com a diretoria que era para liberá-lo para o futebol brasileiro. Ele se emocionou, o Nacho Fernandes, e aí a gente vê uma diferença, né, do jogador argentino para o brasileiro. Ele foi perguntado sobre os elogios que ele recebeu do Diego Armando Maradona, que morreu recentemente, maior craque do futebol argentino, ídolo demais, né, de todos por lá. E o Maradona, antes de morrer, falou que o jogador, o Nacho Fernandes, era o melhor jogador que atuava no futebol argentino. E aí, quando ele foi falar do Maradona, ele engasgou, saíram algumas lágrimas e ficou muito emocionado e teve que inclusive encerrar a entrevista. Sai com o dever cumprido lá o Nacho Fernandes e, repito, chega agora no domingo a Belo Horizonte. Sobre reforço agora, depois do Nacho, as prioridades são um zagueiro e um volante. O Sampaoli já estava pedindo zagueiro, volante a gente sabe que o Atlético só tem hoje Alan e Jair no elenco, independentemente da permanência do Sampaoli ou não. Rodrigo Caetano, diretor de futebol, junto com o presidente, eles estão trabalhando aí para reforçar o time. E para eu fechar a minha parte, no sábado tá confirmado, viu? Jogo treino entre o time de transição do Atlético, aqueles jogadores que fazem os treinos ali com os profissionais, que já estouraram a idade de sub-20 ou que fazem parte desse time de transição, sparring. Eles vão enfrentar o Coimbra que está disputando aí mais uma vez o Campeonato Mineiro. O Coimbra que vai mandar seus jogos lá em Contagem. Esse jogo treino será na Cidade do Galo, sábado, 3:30 da tarde. 3:30 da tarde. No sábado, o Atlético estará viajando, o time principal, para Recife, para essa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E o time sub-20 também estará viajando, porque no domingo vai fazer o jogo único lá da Supercopa do Brasil contra o Vasco da Gama.